Bom, eu estou aqui com a declaração da ONU, onde ela declara-se inimiga da igreja cristã. A ONU afirma que a igreja cristã é inimiga dos direitos humanos. A ONU comunica que se tornará uma religião mundial e imporá leis humanitárias, não espirituais, para que o mundo não esteja sujeito à doutrina cristã, para que os cristãos não possam impor a sua espiritualidade nas leis. A ONU declara que os seus princípios e declarações servem como religião mundial para assumir controle da humanidade. Em seu projeto ID de 2020, a ONU diz que é obrigatório encurralar os cristãos para dividir as suas crenças e fé. Eles não podem continuar a ganhar mais adeptos para a sua doutrina cristã. Devemos tirar o poder da igreja. Os cristãos cometem um crime contra a igualdade de gênero ao proibirem os seus direitos humanos. São inimigos da humanidade. Este projeto foi declarado em 2020 e começou a ser parcialmente aplicado em 2006 e a dar-lhe pleno uso em 2020. Como lei de igualdade de direitos. De acordo com a ONU, ou a futura religião mundial, os cristãos querem doutrinar grupos LGBT para tirar os seus direitos e convertê-los para que renunciem a seus direitos. Afirma a ONU que é uma discriminação contra a sua ideologia, que os cristãos não permitem o aborto nem o divórcio, porque as suas convicções religiosas proíbem e não aceitam a poligamia, entre outras condutas, e isso viola os seus conceitos. A ONU afirma que eles serão a verdadeira religião que permitirá aos seus cidadãos do mundo serem felizes da maneira como desejam, viver a vida sob a nova ordem mundial, sob a religião humanística. A nova religião anuísta declara que devemos bloquear o caminho dos cristãos e dispersar as suas ovelhas, para que deixem de ser grupos de poder e convocação. Os cristãos são um obstáculo e uma oposição ao excelente trabalho da ONU para a ideologia de gênero, e é hora de tirar os seus direitos, de formar uma religião com direitos humanísticos, constitucionais e morais e não espirituais. O crescimento do cristianismo no mundo é uma ameaça. Devemos neutralizar os grupos religiosos por sua campanha contra o nosso projeto de ideologia de gênero, de esterilização de crianças para a redução da população que buscamos. Os cristãos defendem os princípios tradicionais baseados na Bíblia, o que não se enquadra no templo de globalismo e governo da ONU para uma nova humanidade. Os valores dos cristãos estão enraizados em interpretações religiosas de homens e mulheres de forma discriminatória, pois não há quem os desvie de seus conceitos e eles não aceitam a união do mesmo sexo, o que compromete os direitos dos homossexuais. A ONU diz que as igrejas cristãs têm que se juntar a elas para defender os direitos humanos, o aborto, a comunidade LGBT e outros, e declaram que não fazer isso é considerado um crime de ódio e violação dos direitos de gênero. A ONU declara que o grande mal está na América Latina, porque não cedem ao que diz a Bíblia, e afirma que essas interpretações bíblicas não são para esta época globalista. Temos feito um trabalho tenaz para que os grupos cristãos não concentrem muitas pessoas. Decidimos bloquear o seu caminho, emendá-los, ver as suas reações aos acordos e promover divisão na própria fé. Trabalhar para cooptar os mais vulneráveis. Este esforço da ONU já produziu um grande número de novos grupos religiosos com a nossa filosofia para apoiar as nossas decisões. Temos os principais líderes das religiões do mundo para obedecer aos nossos decretos e repassá-los aos seus
subordinados. Dizem: temos que apagar a consciência religiosa do cristianismo bíblico com uma nova ideologia para trabalhar em plena liberdade com os direitos humanos e não espirituais para uma nova religião humanista, como propõe o líder Francisco. Faremos uma lei para que eles não possam invocar a liberdade religiosa para falar contra a ideologia de gênero. A ONU reitera: as igrejas cristãs e as demais religiões do mundo não têm escolha a não ser aceitar a nossa posição, porque este será o sistema que será implementado no projeto ID de 2020 para enquadrar os nossos opositores e eles ficarão sujeitos à lei. Com este projeto poderemos implementar o aborto e neutralizar o crescimento global da humanidade através do homossexualismo e do lesbianismo. E vacinaremos crianças e adolescentes para que nasçam apenas 10% das crianças, para uma redução equitativa da população. Vamos declarar que a igreja cristã é um desafio difícil que vamos superar, porque já batemos forte em sua lealdade doutrinária, tiramos os seus direitos e diminuímos a sua fé em 60%. E os desafios é diminuir o seu número de membros e dizimar a sua crença. Tiraremos os seus direitos religiosos e eles ficarão subordinados às novas leis ou deixarão de existir. Não concordaremos com eles, apenas os sujeitaremos ao novo sistema. O nosso objetivo é preparar 1 milhão de lésbicas, 1,5 milhão de homossexuais, para evitar o nascimento de 5 milhões de crianças e levar à morte de 500 milhões de pessoas por meio de vírus, epidemias, pandemias e outras manipulações que não declararemos por enquanto. Este é um desafio global que alcançaremos com o apoio de nossa mãe igreja, que desempenha diferentes papéis a nosso favor. E agora nos preparamos para receber nosso grande líder, para globalizar o mundo e controlar todas as coisas em nosso sistema. Para os unistas, o único pacto com a igreja cristã é aceitar os acordos de direitos e se juntar a nós para renunciar às suas crenças cristãs e teológicas contra o nosso projeto. Caso contrário, não o deixaremos passar. Aplicaremos todo o peso da lei humanística contra os princípios religiosos que serão aniquilados e descartados, porque chegou a hora de controlar a humanidade. E a nossa religião humanística, isso trará a solução religiosa através da ONU. Então, essa foi a declaração da ONU. Você pode estar pesquisando mais nas redes sociais sobre esta declaração e que a igreja do nosso Senhor Jesus possa estar em alerta a essa declaração da ONU. Que Deus abençoe. Bom, eu estou aqui com a declaração da ONU, aonde ela declara-se inimiga da igreja cristã. A ONU afirma que a igreja cristã é inimiga